E assim, três tipos, assim, existem vários tipos de obsessor, tá? Vários tipos. E tem os três mais clássicos, vou pegar os mais clássicos, porque tem vários tipos, mas vamos pegar os mais clássicos, mais comuns, né, para não estender muito. Então, existe o obsessor individual, né, aquele VIP que é teu. O VIP. Esse é teu. Aonde você vai, ele vai com você. Tá? A gente olha para a pessoa, você olha para a pessoa, você vê a entidade está do lado. É um obsessor pessoal. Tá? Então, esse incomoda a pessoa e incomoda quem estiver perto da pessoa. Porque o obsessor, a função dele, ele é sugar energia. Porque, veja, quando se torna obsessor, quando eu recuso a luz, eu recuso ao pai, eu não fui para o pai, não fui para a luz, e eu não tenho alimento, eu não consigo me nutrir. Porque quando você morre, você só se nutre de energia. Se eu recusei ao pai, o pai é o provedor de energia do universo, então eu não aceito a energia dele. Então eu tenho que me encostar em alguém que eu desarmonize esse alguém, porque eu não quero energia harmônica, eu quero uma energia desarmônica. Então eu vou desarmonizar essa pessoa para poder sugar a energia dela. Então esse é o tratamento, o obsessor ali pessoal. Tá? E esse vai acompanhar você o tempo todo. Então a vida da pessoa, porque o obsessor funciona, ele é bem simples no mecanismo que ele funciona. Tá? No primeiro momento ele te dá as vantagens, é o poder que a gente fala, e no segundo momento ele vai te dar a cobrança, vem a fatura. Vem a fatura. Ele sempre trabalha nessa linha, tá? Num primeiro momento ele te dá a vantagem e no segundo momento ele te dá a cobrança. Tá? Então, por que ele te dá as vantagens no primeiro momento? Para ele te cativar, para ele te envolver, para você poder ser seduzido. Então, você vai ser seduzido por ele. Aí você sente, nossa, eu sou diferente, eu consigo fazer coisas que eu não faço, que os outros não fazem, e aí por aí afora. É o ego. Na verdade é o ego. A sedução sempre vai trabalhar teu ego. Por isso, quando você vai num centro espírita, não estou criticando centro espírita algum, mas quando você vai a qualquer lugar dele, você é médium, você tem. Falar que você é médium e ela não é médium já te faz isso. Ó. Já começou a sedução. Então, isso é um erro, porque a mediunidade não é incorporação. Isso é um erro que o Espiritismo usou. A mediunidade, Jesus era médium, Siddhartha era médium. Mediunidade é você nascer com o dom. Então, todos nós somos médium, porque todos nós nascemos com 5 dons. Então, mediunidade é exercer os nossos dons. Então, veja, um músico é médico, o agricultor lá é médico, o pedreiro que trabalha com dom é médico, o psicólogo que trabalha com dom é médium. Todo mundo é médium quando você exerce o dom. Não, incorporação não é mediunidade. Esse é o grande erro da linha espírita em traduzir isso, entende? Como sendo mediunidade. Então, mediunidade é a gente ter o dom, tá? Ou exercer o dom. Então, os obsessores, quando eles encostam em você, eles te desviam dos dons. A primeira coisa que ele vai fazer, se você está dentro do teu dom, ele vai desviar você do dom. Por que isso? Por causa que ele precisa enfraquecer você energeticamente. E para mim enfraquecer a pessoa energeticamente, eu enfraqueço a potencialidade dele, porque o dom fortalece nosso amor, fé e justiça. Então, se eu desvio você do dom, eu enfraqueço isso. Então, existe o obsessor pessoal, o VIP, né? Eu brinco assim porque é bem isso, né? Porque ele é teu, ele só é teu. E é isso que às vezes dá confusão. Isso dá muita confusão. Se você chegar aqui na sala, veja, você tem um obsessor e ela tem um obsessor, às vezes os obsessores não se bicam. E aí quem que acaba brigando? Vocês duas, tá? Vocês duas, porque os obsessores acabam forçando essa briga. E o obsessor pessoal é complicado. Então ele não deixa aproximar ninguém de você. Então às vezes você não arranja namorado, às vezes você não arranja amigo, às vezes a vida pessoal começa a despencar tudo, entende? Porque eles vão bagunçando isso tudo para você, porque eles precisam de uma energia desarmônica. E se ele é afim de você, se ele está enamorado teu, você não consegue arranjar nada. Porque todo mundo que se aproxima de você, ele espanta. Você não vai entender o porquê. Veja, uma pessoa leiga, que não vê, que não sabe, mas ela chega perto de você, alguma coisa empurra para longe.
ela sente desconforto, ela não fica legal, ela fica com mal-estar, ela fica com isso tudo, tá? Então, isso é o obsessor individual. Existe a entidade que é obsessor de ambiente, entende? Quem viu o Ghost lembra lá do Ghost, quando ele entrou no vagão do metrô lá, que tinha uma entidade que era do vagão do metrô. Então, elas assumem a propriedade, que nem você chega aqui, tem uma entidade dessa casa, ela é dona daqui. Tá? Então ela não deixa ninguém entrar, não entra outra entidade, ela não permite. E todo mundo que entra aqui acaba sentindo o efeito da entidade, ela vai sugar energia, ela vai fazer um monte de coisa. Tá? Então existem entidades de ambiente, as entidades elas vão tendo poder, né, ou potencialidade energética. Quanto maior o poder dela, maior é o domínio. Então existe a entidade que é a entidade dona da rua, existe entidade que é dona da cidade, tem entidade que é dona do bairro, tudo isso tem, entende? Tem entidade que é dona da estrada, e elas provocam muitos acidentes, sabe? Muitos acidentes de estradas perigosas, porque tem entidades que se sentem dono daquela estrada, mas você fala, qual a vantagem dela provocar o acidente, provocar a morte das pessoas? É energia. Elas vivem de energia, veja. Quando você nasce, você tem um padrão energético, tipo assim, você vai viver 150 anos, um exemplo. Então você tem energia para 150, é como se fosse uma vela, que fosse, que nem a vela de 7 dias, a vela de um dia, a vela, sei lá, não entendo muito de vela, mas as velas, né? Nós também somos uma energia. Então veja, se você tiver 20 anos e você morrer, o que isso faz com essa energia que você tinha, essa bateria aí? É aonde a entidade pega. Os 130 anos restantes De fluxo energético é o que ela suga. É isso que fortalece a entidade, é que dá poder para ela. Então elas vão tendo força energética, elas vão tendo poder. É por isso que elas fazem essas coisas. Tá? E como você se blinda disso? Não existe blindagem. Infelizmente não tem. Qualquer um de nós estamos sujeitos e vulneráveis a ter entidade, a ter obsessor. O que blinda mais, o que dá para dizer que você fica um pouquinho mais isenta, é você ter um padrão de energia mais harmônico, né? Amor, fé, justiça, estar numa coisa mais harmônica, porque essa não é a energia que as interessa. O que elas querem é energia desarmônica. Então, dependendo dos ambientes que você for, você está vulnerável a uma entidade. Num shopping, está cheio de entidade. Entende? Aonde há o quê? Aonde há sempre competitividade, há desarmonia, sempre vai ter entidade, vai ter fluxo de entidade. Então, isso tem em qualquer lugar, tá? Que seja desarmônico. Então, dificilmente você pode dizer que alguém pode estar blindado. Não existe. A partir do momento que eu sair para fora, eu já estou livre desse ambiente? Mas você pode sair com ele. Ah, é? Raramente uma entidade obsessor de ambiente, ele deixa o ambiente. Raramente. Porque para ele é interessante o ambiente, não ser obsessor VIP, obsessor... Tá, mas, às vezes, aqui dentro da sala, ou no espaço que você foi, né, no lugar que você estava, pode ter alguma entidade transeunte, aquelas passageiras. Essa pode sair com você. Porque naquele momento a entidade suga a tua energia, baixa o teu fluxo energético e a outra pode vir e encostar. E se a entidade aparecer para você falar com você, o que a gente faz? Não conversa. E aí se ela fica preocupada pelo som? Ela porque é assim que ela se aproxima, ela vai te seduzir. A entidade sempre é assim, por isso que não é orientada a conversar, sabe? Se ela precisar de ajuda, você pede ao pai para mandar alguém para ajudar, e o pai vai pedir para alguém, aí vai vir um mensageiro dele vem auxiliar. Entre oração. Oi? Entre oração. Nem oração. Oração é desarmônico. Se você começar a orar, vai vir mais entidade ainda. Tá? Peça só ao pai, que daí o resto é feito. A entidade ela vai se aproximar de você fazendo o quê, a priori? Despertando quem em você? Curiosidade. Sempre a tua curiosidade. É por isso que ela vai querer conversar. Aí você já quer, daí ela já vai falar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e isso vai te seduzindo. Entendeu? É isso que é a sedução. Ela começa dando poder para você, que é a sedução. E aí depois... Mas se ela se aborrecer? Se ela se aborrecer, ela vai embora. Ela vai embora. Tá? Ela vai embora. Né? O que é um poltergeist? Que vocês já ouviram falar de poltergeist, né?
que é o fenômeno poltergeist? O fenômeno poltergeist é o fenômeno de duas entidades ou mais entidades lutando por um espaço, por um ambiente. Tá? Então, tipo assim, tem uma entidade aqui, né? Não tem aqui, mas só estou dando exemplo. Tem uma entidade nessa sala. Então, ela é dona dessa sala. Aí chega outra aqui que quer dominar essa sala. Aí elas vão brigar entre eles. Por isso que eles começam a demolir o espaço. Então ele chega assim e diz assim: ah, você é mais forte que eu? Então tá bom, então vamos ver se você consegue. Então vamos ver se você consegue. Eu vou lá e ele derruba o quadro. Aí, bom, isso aí derrubar o quadro é fácil. Ele vai lá e derruba, sei lá, a lâmpada. Aí, mas derrubar a lâmpada é fácil. Eles começam entre eles disputar poder. Quem que vai vencer? Aquele que fizer a coisa mais poderosa que o outro. Radical, entende? Então essa sala vai virar uma esculhambação, porque eles vão virando tudo. Então, isso é o efeito poltergeist. Além de ele não aceitar a luz, ele assume o personagem que ele viveu aqui, é isso? Mas o que faz a gente recusar a luz? O que faz a gente ir à luz? Existem duas verdades. São as verdades. Duas verdades. A dimensional e a verdade universal. E, infelizmente, eu não posso dizer que a verdade dimensional não é verdade. É uma verdade, só que é dimensional, ela é temporária. E existe a verdade absoluta, que é a verdade do Pai, que é a verdade universal. Se eu chegasse para você e perguntasse assim, o que você é? Você vai dizer, eu sou uma mulher, sou casada, sou secretária, sou arquiteta, sou mãe, sou isso. Isso é tudo o quê? Dimensional. É uma verdade. Eu não posso dizer que você não é uma mulher, que você não é mãe, que é da dimensão. Isso é da dimensão, tá? Então, quando você desencarnar e você aceitar, você é preparado antes de desencarnar, 180 dias antes ou 24 horas antes. Esse preparo, ele se dá em virtude do meu nível de desapego da dimensão. Quanto mais apego eu tenho, maior é o tempo de preparo. Quanto mais desapego eu tenho, menor é o tempo de preparo para fazer a passagem. Tá? Então, quando você chega do outro lado, existem 144 seres que fazem isso. Então, um desses que fizeram, esse que fez a tua preparação, ele vai chegar do outro lado e ele vai te recepcionar. Você desencarnou. Ele mostra o teu corpo, que é um direito da gente ver o corpo, senão você não sabe que morreu. Por isso que a morte, a elevação para a luz mais difícil é quando o corpo é dizimado. Esses que nem ocorreu no outro Trade Center, esses acidentes onde queima tudo e não sobra nada, aí a pessoa não vê o corpo dela, então ela tem dificuldade em aceitar que morreu. Porque estar vivo e estar morto não tem muita diferença, não. Tá? Se eu perguntar para você assim, é que nem estar acordado e estar dormindo. Se eu perguntar para vocês agora aqui, vocês estão acordados ou estão dormindo? Entende? Aí eu posso dizer, eu estou acordado, mas será que eu estou acordado ou daqui a pouco eu vou acordar? Eu posso estar dormindo ou daqui a pouco eu vou acordar. Então, veja, entre estar encarnado e desencarnado, a diferença é muito sutil, é pequena demais para a gente perceber as diferenças. Tá? Então, quando você passa para o outro lado, essa pessoa que te preparou, o tempo, assim, é mais ou menos de 15 segundos. De bom humor, né? Quando eles estão, assim, com a língua solta, né? Com a língua solta, querendo conversar muito, né? 15 segundos. É um tempo monstruoso. Energeticamente é monstruoso, tá? Então, você vai ter em torno de 15 segundos para aceitar a luz. Então, ele vai dizer para você, olha, você desencarnou, encerrou a tua passagem no planeta e agora você está do outro lado. Agora você precisa escolher o que você quer fazer. Eles nunca vão dizer o que você tem que fazer. Ele vai perguntar o que você quer fazer. Aí você vai optar entre ir para a luz ou não ir para a luz. O que faz eu ir para a luz ou não ir para a luz? Eu tenho que pegar a minha verdade dimensional e jogar tudo fora. E aceitar a verdade universal. Qual que é a verdade universal? Vou te dar uns 3, 4 tópicos da verdade universal. Primeiro, todos nós somos iguais. Segundo, nós somos uma energia. Terceiro, né? Por ordem assim, nós somos filhos do Pai. Quarto, nós estamos de passagem. Aqui não é nossa moradia é a casa do Pai. Então, isso tudo são verdades universais. Tem mais, né? Eu estou dando só umas coisinhas leves aí, que é mais simplesinha. Então, você veja, então eu tenho que recusar tudo isso que eu fui arquiteta, que eu fui mãe, que eu sou casada, que eu tenho isso, que eu tenho tudo isso aqui,
eu tenho que recusar tudo isso e começar a aceitar isso. É o desapego total. Se eu aceitar a luz, eu jogo tudo isso aqui fora e começo a aceitar isso aqui, aí eu vou embora para a luz, vou embora para a minha subdimensão. Tá? Se eu recuso isso daqui, eu continuo sendo isso daqui. Tá? Se eu continuo sendo isso daqui, eu continuo sendo e vivendo da forma terrena. É por isso que quando você vê essas coisas espíritas, você vê que eles falam tudo de uma forma terrena. Porque eles recusaram a luz, eles vivem de forma terrena. Então ele ainda é pai, é filho, é doutor, é isso, aquele. Ele tem todas as funções. Que essa construção toda que você coloca, os anjos, os guardiões, sei lá, os nomes que tem para isso tudo é uma crença. Se você partir do o primeiro ensinamento do pai, ele coloca assim, que todos nós somos iguais. Se todos nós somos iguais, então não há essa hierarquia. Aonde há hierarquia, os Scarfas não são hierarquia. Eles são iguais. Eles só estão fazendo um trabalho para o pai, mas eles nunca se posicionaram diferente. Veja, você nunca os viu falando de forma que eles ficam sempre na mesma igualdade. Porque se eles fizerem isso, acabou, perdeu-se, eles se perderam, entende? Então eles são iguais, eles vivem de forma igualitária, os Scarfas, entende? Então, assim, essa crença toda que foi construída aqui da hierarquia, isso é construído para seduzir você à diferenciação e não à igualdade. Porque, veja, quanto mais diferente é um planeta, ou a vida num planeta, menos o pai está presente. As pessoas sempre perguntam onde o pai está presente, né? Ou a energia do pai está presente onde há igualdade. Tá? Onde há igualdade, o pai sempre vai estar presente. Por isso que o pai nunca está presente em lugares onde tem diferenciação. E aí agora, se você gosta de viajar, você pode viajar. Aonde nesse planeta você vai que as pessoas se sintam iguais ou são tratadas de forma igual? Porque o pai não está presente em lugar nenhum. Você vai na igreja católica, não é assim. Você vai na evangélica, não é assim. Você vai no centro espírita, não é assim. Você vai lá no negócio de yoga, lá não importa onde seja, não é assim. Por quê? Porque as pessoas buscam a distinção. Porque a diferenciação, ela faz com que você fique energeticamente exposta e desarmônica. Então, enfraquece em você a tua fé. Porque o que as pessoas buscam enfraquecer em você o tempo todo é a tua fé. Tá? Porque a fé é a minha ligação com o pai. Quando eu quero fazer a pessoa se desligar do pai ou se distanciar do pai, a primeira coisa que eu vou trabalhar na pessoa é a fé dela. Quando eu enfraqueço a fé, que é a energia da certeza, da confiança, eu enfraqueci o contato dessa pessoa com o pai. Então ela já ficou vulnerável. E enfraquecer a fé de uma pessoa é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais simples que tem. A fé é a energia da certeza e da confiança. Como é que eu enfraqueço a fé de uma pessoa? Colocando dúvida. Você entende? Por isso que você vai em todas as religiões, e sem falar nome de nenhuma, todas as religiões, elas nunca te dão certeza de nada. E tudo elas te colocam as dúvidas. Entende? Então, por isso que isso é o meio de que você acha que você está se fortalecendo, na verdade, você está enfraquecendo. Porque quando você vai lá, quando acontece assim, né, é muito comum, eu vejo pessoas assim, eles vêm comigo, por que fulano de tal sofre? Veja, por que fulano de tal morreu de tal forma tão abrupta, tão violenta? Sabe? Isso é certeza ou é dúvida? Dúvida. Sabe? Aí você vai falar assim, por que uma pessoa morre? Porque ela nasce. É a única certeza que a gente tem. Sabe? Por que ela morre de forma violenta? Ou por que ela não morre de forma violenta? Vamos analisar a vida dela. Vamos acompanhar o contexto que ela viveu, a forma que ela construiu essa vida para chegar numa consequência dessa. Você entende? Aí você vai falar assim, mas vamos pegar uma pessoa expressiva. Jesus Cristo morreu de forma violenta.
Jesus Cristo morreu de forma violenta, mas nunca foi violento. Aí você vai falar assim, como é que pode uma pessoa que nunca foi violenta morrer de forma violenta? Mas ele morreu de forma violenta por causa dele ou por causa das pessoas que o cercavam? Por isso que o pai diz, você pode ser hiperpacífico e morrer de forma violenta. A forma como você vai partir não é você que define. É a vida e o contexto que você vive. Você me entende? Não depende de você, né? Até um certo ponto depende. Até um certo ponto depende. Até um outro momento não. Veja, o que vai depender? Você vai falar qual que é a diferença de Jesus para daqueles que o executaram? É a paz que ele tinha. E a certeza que ele estava com A certeza que ele estava com o pai, você entende? Então, essa é a diferença. Então, porque o pai sempre diz assim, sabe? O pai sempre, ele é muito explícito assim, sabe? E isso eu acho a coisa mais linda que ele fala, e às vezes as pessoas me encostam na parede e eu falo assim, essa é a resposta que ele vai te dar sempre, sabe? Entre matar e morrer, sempre opte em morrer. Sabe? Se você está de frente com um assaltante, com uma pessoa violenta, você tem uma arma, ele tem uma arma. Entende? Você pode matá-lo, com certeza. Mas você opta em não matá-lo e com isso você acaba morrendo, você vai falar, nossa, mas que loucura, eu mataria. É comum essa expressão, a gente mataria. Mas o pai é muito lindo o que ele fala. Veja, eu posso morrer com amor, mas eu jamais posso matar com amor. Por isso que entre matar e morrer, sempre opte em morrer. É isso que o pai ensina, sabe? Então, por isso que às vezes você vê pessoas passivas, né, pacifistas, morrendo de forma abrupta e violenta. Você vai falar assim, por culpa dele? Não. Por culpa nossa, que não sabemos conviver com pessoas que amam. Você sabe que o sentimento de amor, ou a energia do amor, ela provoca duas reações só no ser humano. Só duas. Amor, fé e justiça são energias do Pai. E o amor, ele provoca duas reações bem claras e nítidas. Ou você ama aquela pessoa, ou você vai odiar aquela pessoa. Não tem mais ou menos. Ah, eu amo ele mais ou menos. Não. Ou eu amo, ou eu odeio. É isso que Jesus gerou, é isso que Siddhartha gerou, é isso que o terceiro Skyfa gera entre nós, e é isso que todas aquelas pessoas que amam geram. Sabe? Aí você vai falar assim, então eu vou parar de amar, porque eu não vou ser um cara bobo que fico amando e só apanhando todo dia. Aí o pai fala assim, entre apanhar e bater, apanha, porque eu posso apanhar com amor, mas eu jamais posso bater com amor. Entende? Essa é o que o pai ensina. E é essa sabedoria que o pai passa para nós, que vai fazendo com que a gente vá construindo uma vida de forma harmônica, de uma vida de uma forma centrada. Entende? É por isso que os ensinamentos do pai não vai encher estádios, não vai encher igrejas, não vai encher grandes auditórios. Os ensinamentos do pai não é que eles são para poucos, é que poucos estão prontos para servir ao pai, de forma como o pai pede, com amor, com fé e com justiça. Entende? Porque as pessoas não estão interessadas em servir o pai, as pessoas estão interessadas em usar os ensinamentos do pai para ter benefícios pessoais. Essa é a diferença. Por isso que as pessoas, quando dizem Jesus falar para a multidão, jamais. Jesus nunca falou para a multidão, como Siddhartha nunca falou para a multidão, como o terceiro também nunca vai falar para a multidão. Você vai falar, por que não? Porque multidões não estão interessadas nos ensinamentos do Pai. Multidões não estão interessadas em igualdade. Multidões estão interessadas em diferença. Se eu for fazer um trabalho e falar para vocês assim, eu vou ensinar vocês a ter poder, eu encho o estádio do Morumbi aqui em São Paulo. Entende? Mas se eu for falar para vocês, eu vou ensinar vocês a se tornarem iguais, você não consegue encher uma sala dessa. Porque ninguém quer ser igual. Todos querem ser diferentes. Todos querem ser poderosos. Todos querem ter uma diferenciação no meio em que vive. E é esse o erro que o pai diz. Porque o pai diz assim, a diferença não está em você ser diferente. A diferença está em você se tornar igual. Porque a pessoa igual é que vai se diferenciar de todos os outros.
Veja, quando eu trato todos com amor, quando eu trato todos com uma igualdade, quando eu trato todo de uma forma igualitária, isso vai fazer a diferença. Agora, tratar você com violência, com discriminação, com inferioridade, com isso, com aquilo, isso é comum. Aonde você vai ser tratado desse jeito. Agora, ser tratado de forma igual, essa é a diferença. E é isso que o Pai pede para nós. Trate as pessoas e viva com as pessoas de forma igual, porque é isso que vai fazer a diferença. Tá? Então, a diferença não está no sexo, não está na minha escolha sexual, na minha classe socioeconômica, na minha classe sociocultural. A diferença está na minha conduta, nas minhas atitudes. Entende? Quando eu mudar minha conduta, minha atitude, minha forma de viver e vivenciar e compartilhar com igualdade esse planeta, acabou-se as diferenças e, mais bonito, acabou-se a violência. Porque a violência só existe onde tem diferença. Quanto maior a diferença, maior a violência. Tenha sempre isso. Onde tem igualdade, não há violência. Tá? Voltando, né? Retomando as entidades, então existe essa de ambiente que vocês... Existe esse tipo de entidade agora, que é o terceiro padrão de entidade, essa é complicada, que são obsessores de família. As entidades que são obsessores de família é complicado, porque é assim, veja, então, eu vou te dar um obsessor de família muito típico, que é mundialmente conhecido, né? Os Kennedys têm obsessor de família, os Kennedys, tá? Então, quando é obsessor de família, eles geralmente morrem tudo da mesma forma. Então, se um se enforca, todos se enforcam. Sabe, se um morre atirado, todos morrem atirados. Se um morre de acidente, todos morrem de acidente. Então, o obsessor de família é meio padrão, a forma do desencarno. Então, assim, veja, existe vamos pôr lá, o meu avô, um exemplo, não tem, mas o meu avô fez maldade pro avô dela, da Heloísa, tá? Aí, só que o avô da Heloísa perdeu tudo, ficou pobre. Às vezes não é nem dinheiro a coisa, às vezes é uma questão moral, uma questão de valores da época das pessoas. E aquilo acabou fazendo com que ele morresse. Tá? E isso faz com que essa pessoa não aceite a luz e ela vai vingar-se de todos da minha família. Todas as gerações. Ele vai eliminando gente de geração por geração. Joana d'Arc, a famosa Joana d'Arc, ela foi obsessor da família real francesa. Foi ela que derrubou o trono francês. Ela foi executando todos os reis. Depois que ela foi presa, foi condenada e foi morta, né? Foi queimada, né? E ela, depois daquilo, ela não foi para a luz e ela vingou rei por rei francês, até acabar o poder. O objetivo dela era acabar com a monarquia francesa, e conseguiu acabar. Isso foi o efeito Joana d'Arc, tá? Que a gente não vê na história, mas você vê de uma outra forma. Eu sempre falo para as pessoas, a história que vocês conhecem não é a verdadeira história, porque a história que vocês conhecem tem muita coisa que vem como energia por trás, que a história não relata e também não sabe. Então, quando você trabalha com energia, então você começa a ver aí uma outra história, uma outra coisa. Então você começa a compreender mais os fatos, você consegue entender melhor os fatos e fica mais fácil trabalhar isso tudo. Então, o obsessor de família é complicado, tá? Aquela menina, a Richthofen, aqui de São Paulo, aquela que matou os pais, aquilo é obsessor de família, tá? Aquilo é obsessor de família. Então, vai usar a pessoa para matar, então vai fazendo, entende? Então, essas são obsessores de família. Então, o obsessor de família é complicadíssimo e a entidade mais difícil de levar para a luz é o obsessor de família. Vingando toda a geração, tá? E acontece assim, eu falei, quando eu ficar velho, né, mais velho, eu vou montar uma pousadinha, vou fazer uma lareira, eu só vou contar história de fantasmas, mas tudo reais, né? De tudo que eu vivenciei, que eu trabalhei, que eu conheci, né? Essas coisas que nem a foto que vocês perguntaram, né? Então, eu atendi uma vez uma família, né? E a família era muito, assim, a família super tradicional, bacana, coisa assim. E aí, na época, a pessoa era casada e teve um caso com uma pessoa de fora.
entende? E esse marido aqui que morreu, ele disse que iria esperar para vingar o outro. Isso é um obsessor de família. Você entende? São coisas, não é só financeiro, são coisas que acontecem, que mexe, que acaba fazendo com que aquela pessoa queira vingar-se. E ela, para aceitar a luz dessa pessoa, é difícil. Eu já atendi alguns obsessores de família, é complicadíssimo. Então, quando a família começa a ter, que nem às vezes, perdas econômicas seguidas, sabe aquelas famílias que elas vão até um pedaço e perdem, vão até um pedaço e perdem, vão até um pedaço e perdem. Isso pode ser obsessor de família, sabe? É aquela coisa, pai alcoólatra, filho alcoólatra, neto alcoólatra. Nossa. E isso geralmente é obsessor de família. É um padrão, isso é obsessor de família. Tá? Não adianta procurar psiquiatra. Geralmente o comportamento muito parecido leva tudo a um obsessor de família. Tá? Então são as três entidades mais padrões que tem. Depois tem outros tipos assim, mas já não é tão comum. Tá? E a constelação familiar ajuda nisso? Não. Não. Tá? Constelação familiar é um modismo que já vai passar, tá bom? Já vai passar, né? Então, eu escutei falar que era genético, que era depressão, então isso aí, na verdade, é entidade familiar, é isso? Não, é que depressão é uma coisa complicada, tá? Depressão você tem que cuidar assim. Porque, veja, às vezes você vem de uma família onde o pai e a mãe é depressivo, tá? Então o ambiente depressivo, ele é um ambiente muito, energeticamente muito fraco, muito inferiorizado a nível de energia, porque a depressão é quando a pessoa, a ausência de amor, tá? Quando a gente perde a capacidade de amar. Veja, eu não amo vocês todos, não amo ninguém, mas ainda eu me amo. Então mostra que ainda eu tenho uma energia, ainda um fio de energia preservado. Então eu vou me conservar a coisa assim. Quando eu deixo de me amar, aí eu deprimo. Então eu não tenho energia, porque o amor é energia renovável, tá? É ela que faz a nossa energia estar sendo renovada. Então quando eu deprimo, a minha capacidade de amor desceu lá embaixo, ela praticamente zerou. Não vou dizer que zerou, mas ela praticamente zerou, tá? Então eu não tenho mais capacidade de assimilação. Então eu vou ficando aquela pessoa sem vida, sem brilho. A gente vai perdendo o brilho, vai perdendo a vida, né? Então, essas pessoas têm um padrão de comportamento. Elas começam a ter um padrão de comportamento. Vamos supor que um casal é depressivo, tá? Então, casam lá, o casal casa, né? Aí tem um filho. O filho vai ser depressivo? Não, porque depressão não é uma coisa genética, tá? Depressão é uma coisa de energia. Não é genético, é energético, tá? Então, veja, aí aquela família assim, o ambiente é sempre lúgubre, sabe, não tem música, é tudo escuro, as roupas da família é toda sem colorido, a casa sem colorido, que é o padrão de depressão, né? A criança cresce dentro desse ambiente. Se a criança é depressiva ou ela tem um comportamento depressivo? Até uma tendência a ter um comportamento depressivo. Ela tem um comportamento, mas ela não é depressiva. É diferente, tá? Daí ela fica adolescente e começa a namorar. Aí a namorada gosta de roupa colorida, gosta de festa. Ele começa a entrar naquele ritmo. Para você ver que ele não era depressivo. Ele estava num padrão depressivo, mas ele não é depressivo. Há uma diferença. Então a gente tem que cuidar com depressão. Depressão não é genético, tá? A gente pode adquirir um comportamento depressivo sem ser depressivo. A pessoa falou isso porque, tipo assim, o tio já se matou, então o pai também... É um comportamento depressivo. Aí tem que ver se não é obsessor de família. Tudo você tem que analisar com muito cuidado, não dá para generalizar, tá? Então você veja que nem o Brasil. O Brasil atualmente, entende? Se você pegar nós agora, o país está depressivo ou está com um comportamento depressivo? Comportamento depressivo. Então nós podemos mudar totalmente a nossa maneira de viver. Sabe aquele povo extrovertido, aquele povo alegre, que é uma característica do brasileiro, festivo, não sei o quê? Nós podemos sair dessa característica e fazer isso. Se a gente não tiver mudanças rápidas e urgentes, aonde cria em nós o quê? Confiança. A depressão, a base da depressão é a falta de confiança que eu tenho em mim mesmo. De que eu posso reagir a esse medo. Você vê, está todo mundo nesse país amedrontado, está todo mundo nesse país inseguro, está todo mundo nesse país vulnerável.
Então, isso a gente pode passar 1 mês, pode passar 2 meses, assim. Mas eu não posso passar muito tempo nesse estado. Se eu passar muito tempo nesse estado, o meu quadro energético vai cair e aquilo que era temporário vira patológico. Então, Tá? você falou que existem entidades de rua, entidades de cidade. Existe. Por exemplo, neste momento do país, que a gente está com uma Energia super baixa. super baixa, Super baixa. a gente pode ficar Vulnerável a vulnerável entidades. a uma entidade que esteja aí, né? Dizendo que é dono do país? Mas você automaticamente... Bom, tem uma entidade que é dona do país, se sente dona do país, tá? Ah, tem? Tem uma que se sente dona da cidade de São Paulo, tem uma que se sente dona do estado de São Paulo. É por isso que, assim, o paulistano tem um comportamento diferente do curitibano. Ou do carioca. Isso é padrão de energia. Só que nós estamos numa transição energética danada no país e nós estamos numa gangorra. E nós estamos numa gangorra de nos tornarmos um país adoentado. Entende? Se a gente não tiver mudanças, transformações bruscas a nível de economia, a nível de política, a nível educacional, a nível cultural, você veja, é um todo. Nós entraremos num quarto escuro. Entende? Tá bem Apagadinho. Isso, está bem apagado. Se você vê... Uma velhinha só. Tem alguns tentando manter a casa iluminada. Alguns estão tentando, mas está cada vez menos. Entende? Tanto é que vocês podem ver. Veja, nós somos considerados o país do futebol. Você pode ver essa Copa do Mundo. Poucos brasileiros estão envolvidos. Agora que a gente está meio animadinho aí, bem agora, mas no começo, pode ver, tem gente que eu falava, cara, o cara não sabia nem que dia começava a Copa do Mundo. Você vai falar, nossa, você vai se basear num país por causa de uma Copa do Mundo? Não vou me basear num país por causa de uma Copa. Isso mostra como já estamos nós a nível energético. Desse ano, né? Morto, entende? Porque nós estamos perdendo o que nós tínhamos de melhor, que era aquela, sabe, aquela vivacidade, né? Capacidade de adaptação que nós tínhamos. Às adversidades da vida. Essa capacidade de adaptação às adversidades da vida, estamos perdendo. Por isso que você está vendo as pessoas indo embora do Brasil e você está vendo os brasileiros ficando no Brasil, todos já o quê? Desestimulado com o próprio país. Então, se a gente... Isso é energético, gente. Isso não se muda assim, ó. Então, não queira aí... não importa quem vai ser o próximo governo, não vou discutir isso, né, que não é esse o caminho. Não importa, isso não se muda assim. O que vai mudar no país é a confiança ou não do povo na sua capacidade de ter qualidade de vida. Que nós perdemos uma coisa básica e simples que não se pode perder, qualidade de vida. Eu falo com algumas pessoas que eu atendo assim, é uma coisa que eu, Atair, né, eu pessoa, não pai, eu, Atair, pessoalmente acho difícil no Brasil, entende? Nós podemos voltar a crescer economicamente, nós podemos voltar a crescer de todas as formas, mas qualidade de vida não foi uma característica nunca do Brasil. Nunca. Porque, veja, qualidade de vida, nós não temos aqui. A Europa tem, Estados Unidos tem, Japão tem, a China deve estar tendo, não sei, não, faz tempo que eu não vou para lá, entende? Mas a gente não está tendo qualidade de vida. Porque qualidade de vida você não compra. Você adquire com confiança. Você entende? Então não é se o povo é rico ou se o povo é pobre. Porque nos Estados Unidos tem povo rico e tem povo pobre. Na Europa tem povo rico e tem povo pobre. Entende? Na Alemanha tem rico e tem pobre. Mas veja, na Austrália tem rico e tem pobre. Em todos os lugares tem essa distinção do que tem mais e do que tem menos. Mas o que eles têm? Confiança. Que é o que está sendo enfraquecido em nós. Essa realidade que nós estamos vivendo, ela está maltratando a confiança de cada um. Eu atendo muito, né? Eu atendo muito assim,
E eu estou vendo assim, meu consultório deu uma mudança bem interessante, que está vindo muitos homens, que não é comum, tá? E homens na faixa de 40 a 55 anos. Né? Então eu sempre faço uma leitura, eu sempre sou muito tranquilo para atender e conversar com eles, né? Claro, eles vêm por outras queixas, estão com dor aqui, dor ali, mas na essência esses homens estão todos inseguros. Eles já começaram a bater insegurança, porque qual o temor deles? É não conseguir dar estrutura às suas famílias. É o medo de perder o emprego, é o medo de que a renda vai cair, é o medo de que o que eles construíram, eles irem perdendo. Então, hoje, esses homens nessa faixa etária estão todos assim, deprimindo, estão todos tendo uma qualidade de vida muito ruim, e são os homens que estão tudo buscando ir embora do país. Você veja, eles não estão indo fora do país buscar dinheiro, eles estão buscando fora do país qualidade de vida. Olha a diferença, entende? Então, é isso que nosso país, né? Então, nós estamos num momento bacana, bonito, né, do planeta, mas o nosso país está num momento delicado. Ou a gente faz uma virada de comportamento nisso tudo, sabe, e volta a ter confiança, ou a gente vai entrar num quarto complicado. E se a gente entrar nesse quarto escuro, tem uma ajudinha assim. o Pai sempre ajuda todos os povos, né? O processo é assim, que se a gente entra nesse quarto escuro, aí a gente não sabe o que acontece. Então, aí pode vir muitas coisas sociais, né? Os conflitos sociais podem acentuar de forma violenta, que nós já estamos tendo, já. Sabe, isso lá no Rio é conflito social, entende? Aqui em São Paulo, às vezes, lá no Nordeste, isso tudo já isolados, em ponto bem isolados, mas não deixa de ser já esse efeito energético da falta de confiança num sistema que funcione, né? Porque nós estamos vivendo uma realidade de um sistema que não funciona. Então, as pessoas me perguntam, o que o país precisa fazer? Nós precisamos criar o nosso próprio sistema, como a China criou. Ela criou o sistema dela, funcionar, pode ser que para nós não sirva, não sei o que ela pode. Para os Estados Unidos, socialismo não presta, não sei o que ela pode, não vou criticar isso. Mas para eles funcionou e eles estão crescendo e o povo está tendo qualidade de vida, entende? Nós não temos um sistema que funcione, nós precisamos construir o nosso próprio sistema que seja adaptado para a nossa forma de viver. É isso. Do país é isso. Eu sempre explico para ele, nosso país, você não precisa dar dinheiro para o povo, sabe? O povo sabe trabalhar e ganhar dinheiro. Nós precisamos dar para o povo confiança de que ele possa manter a sua estrutura. Que hoje o que afetou o povo foi a confiança que ele não tem mais em nenhum sistema. Nós não temos confiança no sistema político, no sistema judiciário, no sistema social, no sistema de saúde, no sistema educacional. Nós não temos confiança em mais nada. A gente já não confia nem na própria mulher que está do lado. Fala, será que... Ou no marido, será que, né? Será que vai fazer alguma coisa? Quer dizer, então a nossa confiança no amigo, no colega, na empresa, você está na empresa, você não sabe mais se a empresa amanhã você vai estar trabalhando ou não vai estar trabalhando. Quer dizer, essa confiança é que está perturbando a nossa qualidade de vida. Exatamente, está perturbando a qualidade de vida nossa, tá? Então é isso. Às vezes as pessoas, quem não me conhece, né, ou quando vem num bate-papo assim, aí fala, nossa, mas o que tem política a ver com espiritualidade, essas coisas todas? Porque a gente fala de A a Z, vai para cá, vai para lá, né? Eu só quero deixar claro assim que a espiritualidade, ela é tudo. É tudo. É tudo. Entende? Ela é tudo. A economia tem espiritualidade, sabe? Política tem espiritualidade. Né? Sabe? Então, nós somos eu digo assim, eu sempre digo assim, né? O pai é o maior político da história, entende? Porque, olha, gerenciar essa diferença toda que existe em tudo que é parte do universo, só ele. Só um bom político para gerenciar isso, para isso não entrar em pane, né? Você veja, o pai é um bom gerenciador político, o pai é um bom gerenciador econômico, entende? Porque quando está na mão dele e ele faz a distribuição das coisas, não falta para ninguém.
Começa a faltar quando nós, homens, começamos a assumir que a gente tem capacidade para distribuir as coisas. Então, quando está na mão do pai, não falta. Quando o homem põe a mão, começa a faltar para tudo quanto é lado. Para você ver como o pai é um bom administrador econômico, né? Um bom gerenciador econômico. O pai é um bom gerenciador, sabe, de amor, de afeto, disso tudo, porque o pai cuida de cada filho de forma individualizada, de forma pessoal, de forma da maneira como ele precisa. Então, o pai é tudo, né? Então, quando você fala em espiritualidade não significa você ir lá no morro e ficar escondido lá, sentado e meditando. Espiritualidade, na linguagem do pai, é você estar atuando para que a sociedade possa ser transformada e a igualdade possa imperar no meio dos homens. Dos homens, sim, das pessoas. Tá? Então, é isso que a gente precisa começar a entender, que espiritualidade não é ser passivo nesse planeta. Espiritualidade é se tornar ativo e trabalhar para que a igualdade exista em todos os segmentos, em todas as partes da sociedade. Não importa qual seja essa sociedade. Tá? Então, quando se fala em espiritualidade, cuide sempre disso, que as pessoas têm mania que a pessoa espiritualista não fala de política, a pessoa espiritualista não fala de dinheiro, a pessoa espiritualista não fala... Fala assim, quando você é espiritualizado, você vai falar disso tudo, porque isso tudo faz parte de uma coisa chamada vida. Entende? Eu não posso estar vivendo de forma isolada disso tudo que está acontecendo aqui fora. Você entende? Não tem como. Se eu fizer isso, eu não estou me espiritualizando, eu estou me alienando. Alienação é uma coisa, entende? Espiritualidade é outra. Alienação é eu ficar, sabe, não querendo ver o problema. Espiritualidade é eu ver o problema e procurar encontrar as soluções para os problemas. Não é criticar as dificuldades, mas é ver as dificuldades e mostrar alternativas que nós temos para superar essas dificuldades. Isso é espiritualidade. Temos esperança? Todas. Todas as possíveis. O planeta está caminhando por uma harmonização, né? O planeta está caminhando por uma linha de vida onde essa qualidade vai ser generalizada e não vai ser localizada como é hoje, sabe? Uma Escandinávia que tem uma qualidade de vida fantástica e uma África que tem uma qualidade de vida horrível, entende? Então o planeta está caminhando para essa harmonização. Por isso que a espiritualidade se faz necessária nesse momento do planeta. Porque o que fez o planeta ter essa diferenciação tão grande, né, em todos os segmentos é a falta de espiritualidade que o planeta entrou, porque o planeta entrou nas crenças, né? Então essas crenças fazem a diferença, aquilo que o pai começou a falar no começo, onde a crença sempre vai ter diferença, onde a espiritualidade, onde há o pai, sempre vai ter igualdade. O que falta na nossa vida, o que falta para o planeta, é essa compreensão de que a igualdade é que faz com que a gente cresça, com que a gente expanda. Entende? As diferenças não fazem nenhuma expansão. As diferenças criam guetos. E esses guetos não conseguem expandir, porque ele não consegue sair daquilo que ele construiu. Então, quando nós buscamos a igualdade, quando nós construímos a igualdade, a gente constrói junto com isso a prosperidade. Os guetos não constroem prosperidade. Os guetos constroem riquezas, sabe, pontuais. Por isso que você vê esse planeta com esse desequilíbrio monstruoso, entende? Não estou falando riquezas econômicas, não. Riquezas de tudo, sabe? Nós estamos colocando que não é... Riqueza não é só aquilo que a gente tem no bolso ou que eu tenho no banco, né? Riqueza está ligada, assim, à minha forma de viver, à forma como eu me relaciono com a vida, a forma como, sabe, eu faço esse compartilhamento das coisas na vida. Tá? Então, quando o pai fala em riqueza, em prosperidade, o pai sempre diz assim, não há prosperidade individual. Ou a prosperidade é coletiva, ou ninguém prospera. Você entende? Porque é impossível, o pai sempre diz assim, é como uma floresta, sabe? É impossível uma forma de vida só, de árvore, crescer dentro de uma floresta. Ou todas crescem, ou nenhuma cresce, porque a diversidade é que faz a riqueza das coisas. Sabe? Porque se você tiver um padrão só de árvore numa floresta, você não vai ter riqueza de animais, você não vai ter riqueza de pássaros, você não vai ter riqueza de nada. Porque aquela coisa desse único, assim, dessa coisa individualizada, ela não é próspera. Ela pode trazer benefícios para mim,
mas ela nunca vai trazer benefícios para um todo. E para trazer benefícios para o todo, a gente precisa entender que a prosperidade precisa ser sempre coletiva. A prosperidade individual, ela é ficção. Sabe? É como você construir um abismo. Você vai cair dentro dele. Você entende? Cedo ou tarde você vai ser engolido por esse abismo, né? É o que nós vivemos hoje. Você vive aqui no Brasil, você vive em algumas partes do mundo, isso tudo, entende? Você pode ver, tem pessoas que têm uma prosperidade individual grande, mas ela não pode usufruir da prosperidade. Veja, você pode usufruir daquilo que você construiu aqui no Brasil hoje? Não, porque você não pode ter um bom carro, você não pode ter uma boa roupa, você não pode ter um bom relógio, você não pode ter nada. Então, quer dizer, a tua qualidade de vida cai por causa disso. Mesmo você tendo condições de ter uma boa qualidade de vida. Por isso que o Pai sempre diz, a prosperidade, se não for coletiva, ela é suicida. E vai te machucar. Mas é o que o Pai vem falando, né? O que está faltando para nós, o que foi afetado em nós é a nossa dignidade. Nós não temos. Então, quando isso é afetado no ser humano, você perde toda a confiança, né? E aí você fica exposto a tudo quanto é tipo de situações. E aí é totalmente imprevisível, né? Então, para a gente não estar vulnerável, a gente tem que estar sempre amando. Porque a energia do amor é a energia que recicla tudo, né? Então ela sempre está renovável. A energia é renovável. O tempo todo ela está renovando você. Tá? A minha sobrinha, uma música muito profunda, ela não consegue lidar com isso. Ela tem 4 anos. Ela chora copiosamente. Um desenho animado, toda criança assiste. Se for um desenho animado com um apelo emocional muito grande, ela não consegue assistir. E ela está com 4 anos. Impressionante. E é assim, você vê que é profundo nela. Ela sente, que ano que ela nasceu? 2013. 2013 que... 13? 13. Ela nasceu no dia 30 de outubro. É uma criança ouro. A criança ouro é um pouquinho... Ela diferencia muito da criança índigo. É um ciclo de criança ouro que começou dia 13 de fevereiro de 2013 e foi até dia 8 de fevereiro de 2015. Tá? É um ciclo bem curto. Então, essas crianças vêm com um diferencial energético muito grande. Então, assim, para você entender isso, então, assim, existem os subníveis de energia. Toda dimensão tem subnível energético, que varia de 0.1 a 0.9. Então, você coloca o número da dimensão, que nem nós somos 3, terceira dimensão, 3.1 a 3.9, tá? Se fosse a segunda dimensão, 2.1 a 2.9. Então, veja, a geração pré-98, que somos nós, ela é uma geração que o subnível energético, o máximo vai de 3.1 a 3.5. Alguns ali extrapolam, tem uns ou outros assim que não é tão comum, mas tem acima disso. Mas a média, a grande maioria, é 3.1 a 3.5. Então nós temos um padrão de sensibilidade, um padrão de relação com a vida. Tá? A criança índigo, que começou dia 11 de novembro de 98, 16 horas e 59 minutos, que é a nova geração do planeta, e deu essa interrupção ali nesse pequeno espaço da criança ouro e voltou depois a ser índigo de novo, elas têm já um padrão energético de 3.5 a 3.7. Então, uma sensibilidade muito aguçada. Tá? A criança ouro, que é a criança rara, né, ela tem um padrão de sensibilidade, um padrão de energia que varia de 3.7 a 3.9. É monstruosamente perceptiva do meio. Tem que ver o ambiente que ela está vivendo, dependendo, ela percebe mais as dificuldades do ambiente. Você vai falar assim, o que isso diferencia de A para B para C? Né? Vamos pôr, nossa geração, que é de 3.1 a 3.5, a gente consegue fracionar nossa energia em 7 vezes. Então, a gente pode estar em 7 lugares ao mesmo tempo. Tá? A criança índigo, ela consegue fracionar a energia dela em 30 vezes. Então, ela pode estar em 30 lugares ao mesmo tempo. Tá? Não, de 98 para frente. Ela só interrompe ali, dia 13 de fevereiro de 2013 até 8 de fevereiro de 2015. Só dá essa interrupção ali, que é um prazo curto da criança ouro. Tá? A criança ouro,
Para você ver a sensibilidade dela, que varia pelo nível que ela consegue fracionar. A criança ouro, ela consegue fracionar o fluxo de energia dela em 50 vezes. Então ela pode estar em 50 lugares ao mesmo tempo. Tem 50 lugares, mas ela parece que deve ter uns 50 no pé. Então ela pode, e daí você vai entender que ela pode estar fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. Enquanto nós fazemos 7 coisas ao mesmo tempo, no máximo, uma criança ouro consegue fazer 50. É só essa pequena diferença que tem deles para nós. Só, né? Tá? Aí muda a sensibilidade da coisa. Então a relação deles com o mundo é completamente outra. Eu tenho um ourinho, né, em casa, né, o Miguel. E a sensibilidade dele é uma loucura, né? Ele percebe as coisas assim no ar. E ele sabe lidar com as dificuldades que impressionam, sabe? Mas não é por causa disso que não tem que ter limite. Então, e as pessoas acham que conseguem enganá-los, né? Essas crianças ouro. Mas não engana mesmo, sabe? Você pode. Eles nunca são muito afetuosos. Mas é uma geração curta, né? Pouca, né? Essa geração são poucos que tem, mas é o suficiente para fazer o que o planeta vai precisar daqui a algum tempo, que é a grande transformação, tá? Eles vão dar conta. Pode ficar tranquilo que eles dão conta. A reviravolta começou em 98, né? A gente pode não estar vendo, porque as coisas energeticamente a gente não vê, né? A gente sente. Então, desde 11 de novembro de 98, o planeta entrou em ebulição, né? Entenda essa ebulição como uma coisa saudável para o planeta. Então, nós estamos passando por grandes transformações, e essas grandes transformações é que vão dar o novo parecer, a nova cara do planeta, né? Então, vai tirar essa cara nossa, antiga, velha, ultrapassada, para colocar uma cara nova. Essa cara nova é uma cara que a gente chama, é a cara do desapego. A diferença deles para nós é uma coisa simples, básica e tranquila, é o desapego. A relação com a vida deles será totalmente desapegada. Então, e nós não conseguimos ter essa relação com a vida sem apego, porque a gente foi criado, a gente foi induzido, foi condicionado, foi lá, que nome queira usar para isso, a tudo ser nosso. Então a gente não sabe compartilhar, a gente tem a mania da posse. Então essa mania da posse é o grande erro da humanidade, é o que maltratou a humanidade toda e maltrata até hoje, né? Então a gente não consegue se relacionar com as pessoas, a gente quer possuir as pessoas. A gente não consegue se relacionar com a vida, a gente quer possuir, ter a vida. A gente não consegue se relacionar com as coisas do planeta, a gente quer controlar as coisas do planeta. Entende? Então isso mostra o quanto a gente está desinformado e a gente está completamente desatualizado na forma de viver que deveria ser esse desapego. A gente precisa compreender que nós não estamos aqui para existirmos eternamente. Nós estamos aqui só para completarmos uma passagem, sabe? E nós precisamos entender que nós não precisamos estar aqui e marcar a nossa passagem para o todo. Nós só precisamos estar aqui. Nós só precisamos entender que o todo existe. Sempre vai existir. A gente faz parte do todo. E que nós nunca seremos esse todo. Nós seremos parte desse todo. Então, o que nós precisamos compreender, e o que essa geração nova, que é a tal da geração índigo, né, que começou em 98, o que eles vão trazer para nós é essa renovação da forma de viver. Entende? E não importa qual idade nós tenhamos, não importa se a gente já está mais idoso ou menos idoso. O que importa é o quanto a gente vai conseguir desapegar na maneira de viver. Quanto mais eu me desapegar, mais eu vou estar me unindo a esse novo fluxo energético. Quanto menos desapego eu praticar, quanto menos desapego eu exercer, menos eu vou estar me unindo a esse novo fluxo energético. Você vai falar, o que vai mudar disso, de eu estar desapegando mais ou desapegando menos? É a linha de sofrimento. A nossa linha de sofrimento vai estar basicamente entrelaçada pelo nível de apego que eu tenho às coisas. Quanto menos apego eu tiver, menos eu vou sofrer. Quanto mais apego eu tiver, mais eu vou sofrer. Se você olhar e observar a sua vida, você nunca sofreu por aquilo que você não teve. Você sofre por aquilo que você tem. Porque aquilo que eu tenho, eu não quero perder. Por isso que o pai diz assim, nunca tenha nada.
vivencie as coisas como sendo sempre uma passagem na tua vida. Não importa quanto tempo ela vai durar na tua vida, mas tenha sempre essa compreensão que ela está só passando. Pode ser em câmara lenta, como pode ser super rápido, mas é uma passagem. O desapego, como é que eu sei do meu nível de desapego? É pelo meu nível de sofrimento, entende? O termômetro sempre vai ser esse, porque quanto mais apego eu tenho, mais eu sofro, sabe? Então esse é o padrão que eu preciso exercer. Às vezes as pessoas conversam comigo assim, dizem assim, Thaís, por que o homem sofre? Por que o ser humano sofre tanto, né? Básico e simples, né? Porque ele tem uma dificuldade em compreender que ele só está de passagem. E ele não entende que tudo que é passagem, não é para ser eterno. Então, tudo que tem na tua vida é uma passagem. Agora, o nosso grande problema não é estarmos de passagem. Nosso grande problema e a nossa grande perda que nós temos é, em vez de a gente usufruir das coisas que estão passando com a gente quer controlar e segurar as coisas que estão passando pela gente. Esse é o sofrimento, porque é passagem, vai passar. Então, se você tem duas coisas que você pode fazer, ou você procura dominar isso e possuir isso e vai sofrer, ou você esquece essa coisa de controlar, dominar e possuir e começa a usufruir com isso. Aí você vai aprender e você vai prosperar. Se eu fizer e começar a usufruir das coisas da vida, eu vou prosperar. Se eu querer possuir as coisas da vida, eu vou sofrer. Então, a vida ela vai se definir em dois pontos básicos e simples. Aqueles que usufruem da vida e aqueles que tentam possuir as coisas da vida. E se você observar quem viveu a vida, geralmente foram aqueles que procuraram usufruir a vida e não aqueles que procuraram possuir a vida. Essa é a grande diferença entre as crianças índios, que começou em 98, e nós, que somos pré-98. A diferença é básica e simples, porque nós passamos a vida toda procurando possuir as coisas. E daqui para frente, nós precisamos começar a usufruir. E isso não importa a idade que eu tenha hoje. O que importa é que eu comece a vivenciar com desapego. E para mim vivenciar com desapego, a coisa mais simples e básica é eu entender e aceitar que nós somos passageiros de um planeta, que nós estamos aqui por tempo e não para a eternidade. O nosso lugar, a nossa eternidade é a casa do Pai. Lá é eterno e um dia nós chegaremos lá e lá nós vamos ver eternamente. O resto, longe da casa do Pai, tudo é passageiro. Então o Pai diz assim, se é passageiro, por que você sofre? Se é passageiro, por que você tenta segurar? Se é passageiro, por que você tenta possuir? Se é passageiro, por que você não aprende a compartilhar? Porque se é passageiro, é para todo mundo. Um dia é seu e um dia vai ser do outro. Porque tudo que é passageiro não tem dono, como você não tem dono. Não queira ser dono de nada e também não seja você possuído por alguém. Aprenda a conservar sua liberdade, aprenda a conservar sua independência e, principalmente, aprenda a libertar. Porque o Pai diz assim, só é livre aquele que liberta. Porque para mim estar livre, eu também tenho que libertar as pessoas. Porque se eu tiver alguém preso a mim, eu também não me liberto. Também vou estar preso. Por isso que o Pai diz que viver não é um ato de quanto tempo eu vivo, mas é um ato de o quanto eu usufruo do tempo que eu vivo. O importante da vida não é viver 100 anos, 200 anos ou 2 anos. O importante da vida é você usufruir o máximo que ela pode te dar. E você ter o mínimo para poder usufruir esse máximo. Então, quanto menos eu tenho, mais eu usufruo. O Pai sempre diz assim, porque a volta para minha casa é um caminho único, do amor, fé e justiça. E por que a porta da minha casa é tão baixa para as pessoas entrarem? É tão pequena a porta da minha casa, porque o Pai diz assim, que para todos entrarem na minha casa tem que ter a mesma altura. E a altura que mede a nossa entrada na casa do Pai
é o quanto eu tenho de desapego. Porque quanto mais coisa eu tenho, maior eu me torno. Quanto menos coisa eu tenho, mais desapego eu tenho, menor é o meu tamanho e mais fácil é eu me movimentar. Se você imaginar uma pessoa viajando com 10 malas, é mais difícil que aquela uma que viaja só com uma mochila nas costas. Então o pai diz assim, a vida não é medida por quanto você tem. A vida sempre vai ser medida pelo quanto você usufruiu dela. Porque ter as coisas não significa usufruir. Usufruir nem sempre significa ter as coisas, mas você vai sempre preservar uma coisa na tua vida, a tua liberdade. Entre perder tua liberdade para possuir alguma coisa, é melhor perder aquilo que você vai possuir e conservar a tua liberdade. Porque a liberdade é uma coisa dificílima de conquistar. É uma coisa dificílima de você obter. Porque a liberdade é uma coisa que você se dá e é uma coisa que você tira de você. Por isso que liberdade ninguém vai te dar. É uma liberdade, é uma coisa que você vai conquistar e só você vai poder conservar. Se você não souber conservar a tua liberdade, você vai perdê-la. E toda vez que você perde a tua liberdade, você vai entrar numa linha de sofrimento. Porque a liberdade é a única coisa que nos dá paz. Porque só tem paz aquele que é livre para escolher o seu caminho. Até, né, minhas crianças?